Depois de ter já os olhos costurados, até agora o nosso trabalho está dessa forma. Nós fizemos a base do tapete. Aqui nós já pregamos o focinho com o nariz e o bordado da boca. E agora terminamos de costurar os olhos. Até aqui a base é a mesma, tanto para o urso quanto para a ursa. A partir daqui nós vamos fazer as orelhas e nas orelhas é que você vai já identificar pela cor. Para a ursa, eu vou usar o fundo da orelha rosa e para o urso vou usar o fundo da orelha azul. E depois vamos colocar outros detalhes que vamos diferenciar um do outro, ok? Então, a partir daqui, vamos agora fazer as orelhas. Para começar a fazer as orelhas, para fazer a do urso, eu vou começar trabalhando com o fio azul. Caso você esteja trabalhando para fazer a ursinha, você vai usar o fio rosa. Aqui eu tenho uma orelha que é da ursinha. Então, aqui o meio dela vai ficar rosa e aqui as laterais eu vou trabalhar com o mesmo tom que eu trabalhei aqui para fazer a base do tapete. Então, vou começar aqui trabalhando, então, para fazer a orelha do ursinho. Então, vou fazer com o fio azul, eu faço um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer 3 correntes. Agora eu faço mais 5 pontos altos. Feito então 5 pontos altos, mais as 3 correntes que eu tinha iniciado, eu terei aqui um total de 6 pontos. Vou puxar aqui o fio do círculo para que ele se feche. Então, vai ficar dessa forma. A carreira vai ficar aberto mesmo, formando aqui então uma meia lua, ok? Agora eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base eu trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo, faço mais 2 pontos altos. E vou trabalhando 2 pontos altos em cada ponto que tenho aqui na base. Aqui nas correntes também que tenho na base, nessa terceira corrente, eu também faço os 2 pontos altos para finalizar essa carreira. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 6 pontos altos, fizemos 2 pontos agora, então, em cada ponto de base, passamos a ter 12 pontos aqui na segunda carreira. Faço 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo,
2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre trabalhando 2 pontos altos e no próximo ponto de base, um ponto alto. No último ponto de base, eu vou fazer o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a segunda laçada eu deixo aqui na agulha. Agora, volto a trabalhar agora com o meu fio creme, que é o que eu fiz aqui a base do tapete. Então, eu vou fazer aqui uma voltinha segurando as duas pontas aqui do fio, passo ele aqui pela agulha e vou finalizar a carreira já com esse fio creme. Então, ficou dessa forma aqui. Eu vou vir aqui por trás e vou amarrar a ponta desse meu fio aqui, que eu acabei de introduzir, que é o fio creme, com a ponta do fio azul que eu estava trabalhando. Vou fazer 3 nós aqui. E agora eu vou cortar o fio azul, já retirando então ele aqui da orelha, e corto também a ponta do fio creme. Então, ele já fica preso aqui no local, onde eu vou agora já iniciar a próxima carreira e já retirei o fio azul, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, no mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo, faço um aumento, que são os 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, faço o aumento.
No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, eu faço o aumento. Agora, sobraram aqui 2 pontos aqui na base. Eu vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Então, vai ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho. No mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Agora, faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou trabalhar aqui os últimos 2 pontos altos. E até agora, então, a orelha está dessa forma. Agora, antes de continuarmos a orelha, eu vou prender esse fio que eu tenho aqui ao meio. Só tem um fio sobrando aqui, porque os outros 2 eu já havia arrematado. Então, eu vou prender esse fio aqui, fazendo um nozinho. Vou pegar aqui uma outra agulha de crochê mais fina. Vou trazer esse ponto, essa ponta de fio aqui, mais aqui ao meio. Conduzo ela aqui por dentro dos outros pontos de base. Chegando aqui ao meio, eu vou abrir os pontos de base, vou pegar um fio que eu tenho atravessado aqui, passo a ponta aqui por dentro, então fico com a laçada aqui, a outra ponta aqui, vou passar a ponta aqui por dentro da laçada, para que ela dê um nó aqui ao meio, e agora eu vou conduzir ela aqui pelos outros pontos de base. Contornando ela aqui por dentro. Chegando mais aqui na frente, agora é só cortar o excesso. Assim eu fiquei aqui com todos os pontos, as sobras de fio arrematadas aqui na orelha. Agora, antes de aplicarmos a orelha, eu vou mostrar para você a posição onde vamos identificar aqui, onde vamos colocar cada orelha. Vou descer um pouco aqui
a base para você ver. Nessa posição aqui, eu tenho os aumentos aqui na carreira. Nós vamos sempre fazendo os aumentos aqui entre os pontos altos e você vai, é só olhar que você vai vendo onde estão os aumentos aqui. Mas para você identificar, eu tenho um aumento aqui, outro aqui, vai ficando pequenas quinas aqui no nosso trabalho. Eu vou colocar um marcador para você identificar bem aqui onde estão os aumentos aqui no meu trabalho. Então, aqui eu tenho bem aqui, aqui em cima, são 4 aumentos, que vão ficar aqui na direção aqui dos olhos. Então, se você perceber aqui, vai formando uma pequena linha aqui, onde são os aumentos das carreiras. Então, ao todo, eu vou contar aqui 6 aumentos aqui nessa parte de cima. Começando daqui, onde eu tenho aqui o primeiro aumento aqui na lateral dos olhos. Eu começo marcando aqui do meio, aqui em cima, bem ao meio, aqui entre os olhos, que depois vai ficar mais fácil para você identificar. Eu vou começar a prender a minha primeira orelha aqui nesse primeiro aumento, aqui na lateral de um dos olhos. Vou começar trabalhando com ela aqui de baixo para cima, ok? Porque quando eu for fazer também com a outra orelha, eu vou começar também trabalhando de baixo para cima aqui da outra lateral, assim a distância entre elas aqui na parte de cima ficará perfeita. Então, aqui nós temos 5 carreiras prontas da orelha, fizemos as 3 primeiras carreiras coloridas e as outras 2 eu fiz com o mesmo tom que eu estava trabalhando aqui a base do tapete. Então, para começar agora a prender a orelha, eu vou fazer uma corrente. Vou trabalhar nessa base aqui, onde fica reta aqui na orelha. Então, aqui eu tenho, como os pontos vão ficar atravessados, eles vão ficar mais largos. Então, aqui em cada ponto de base eu vou trabalhar 2 pontos. Serão sempre pontos baixíssimos. Então, eu vou passar a minha agulha aqui no ponto de base. Vou virar agora o tapete aqui para baixo. Venho aqui no primeiro marcador que eu tenho aqui na lateral do olho. Nesse primeiro marcador aqui. E aqui onde eu tenho o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando apenas a alça de trás aqui da base do tapete. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, conduzo o fio e prendo aqui na orelha. Vou aqui um pouquinho mais aqui na ponta desse ponto de base que eu estou trabalhando aqui da orelha. Passo a minha agulha aqui, venho no próximo ponto de base do tapete, pegando apenas aqui a alcinha, que eu tenho aqui a alça de trás, e faço um ponto baixíssimo. Passo aqui pro próximo ponto de base da orelha,
Vou no próximo ponto de base aqui do tapete. Vou trabalhar sempre aqui na alça que eu tenho na minha frente. Como eu estou com o tapete virado, será sempre a alça de trás aqui do ponto de base. E faço um ponto baixíssimo. Quando eu chego aqui, aonde eu tenho aqui a emenda do nozinho, eu tenho que ter cuidado para deixar ele aqui para trás. Então, vou pegar aqui o ponto de base, aqui já trabalhando na parte colorida. Sempre fazendo um ponto baixíssimo. E no tapete, eu vou trabalhando, pegando apenas na alça de trás aqui do ponto de base. Quando você chega aqui na parte colorida, você vai perceber que você vai começar a ficar com a carreira colorida bem aqui ao meio entre os pontos. Vai ficando dessa forma. Eu vou sempre pegar aqui uma alcinha colorida aqui da orelha, uma alcinha aqui do tapete e faço ponto baixíssimo unindo uma parte na outra. Vai ficando dessa forma, ok? Você vai perceber que eu já cheguei aqui no segundo marcador, então nós vamos passar aqui de distância aqui entre um marcador e outro. Então, ficou dessa forma. Vou virar aqui para você poder ver melhor. Então, vai ficar assim. Agora, aqui na parte oval da orelha, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E sempre pegando apenas na alça de trás aqui do ponto de base. Então, aqui eu vou passar agora aqui, já para a parte oval da orelha, cheguei aqui no final. Eu continuei deixando o marcador aqui, porque quando eu for prender a próxima orelha, eu vou começar a trabalhar a partir desse marcador aqui. Então, aqui eu saberei exatamente
a quantidade de pontos que eu tenho que começar antes do marcador. Quando eu estiver fazendo a segunda orelha, você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas mesmo trabalhando com a orelha, eu vou deixando os marcadores aqui para depois eu saber me localizar melhor. Então, vou passar agora aqui para a parte oval e vou começar a fazer um ponto baixo. Chegando aqui na parte oval da orelha, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. Então, sempre trabalhando aqui na alça de trás, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base. Vou fazer isso por toda essa parte oval e quando eu estiver aqui já finalizando, aqui na outra lateral, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando aqui essa carreira de pontos baixos, eu vou fazendo aqui os últimos pontos baixos aqui da carreira. Trabalhei sempre aqui apenas na alça de trás do ponto de base. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixo aqui também. E nesse mesmo ponto de base que eu iniciei a costura aqui da orelha, onde aqui eu tenho um marcador, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a laçada aqui por dentro. E depois, esse fio aqui já pode ser arrematado. Agora, eu vou produzir a outra orelha. Então, ficou dessa forma. Eu vou produzir a outra orelha e quando ela já estiver pronta, essa primeira parte aqui, antes de começar a costura, eu volto trabalhando com você, mostrando para você aqui aonde ficará, onde você vai iniciar a costura, ok? Com a base da segunda orelha, então, já pronta, nós temos aqui a primeira orelha já costurada. Aqui eu tenho 2 marcadores bem ao meio, que marcam aqui o meio do nosso tapete. Na primeira orelha, nós começamos a costurar no primeiro marcador, passamos aqui do segundo marcador e passamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, além do segundo marcador. O que eu vou fazer agora vou saltar esses 2 marcadores aqui ao meio, que eles representam aqui os aumentos. Eu deixei eles aqui para você poder ver onde estão os aumentos. Então, você vai colocar os seus marcadores aí de acordo que estão os aumentos aí do seu tapete. Então, aqui nesse terceiro marcador, antes dele, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base antes aqui do marcador, desse terceiro marcador, e nesse quinto ponto de base aqui é que eu vou começar a costurar a minha segunda orelha. Então, vou virar o tapete aqui, virando aqui para baixo, o roxinho aqui do nosso urso. Então, aqui eu tenho a base da orelha. Vou fazer a corrente. Introduzo a agulha aqui no ponto de base, igual nós fizemos lá na primeira orelha.
Então, aqui, desse terceiro marcador aqui, depois da primeira orelha, que no terceiro marcador eu conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base antes do marcador. E aqui eu vou introduzir a minha agulha, lembrando que nós vamos costurar a orelha pegando sempre apenas a alça de trás do ponto de base. Então, vou fazer pontos baixíssimos aqui em cada ponto de base. A partir daqui eu já começo a trabalhar então na parte colorida. Da mesma forma que nós fizemos na outra orelha. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou costurar a orelha, vou costurar e depois vou fazer a carreira de pontos baixos, pegando também sempre apenas aqui na alça de trás do ponto de base. Vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui por toda a parte oval e depois cortar o fio e arrematar. Vou completar aqui a orelha e volto depois te mostrando como ficará. Com as duas orelhas já costuradas, então ficou dessa forma. Nós havíamos colocado aqui 6 marcadores. Os marcadores aqui estão marcando cada aumento que eu tenho aqui nessa parte aqui de cima do rosto. Então, aqui no meio ficaram 2 marcadores vazios e aqui esses 2 marcadores da ponta é onde estão as duas orelhas que ultrapassaram um pedacinho aqui pra dentro. Então, ficou dessa forma, ok? Então, aqui agora eu já posso retirar os marcadores. Eu tinha deixado só para vocês verificarem bem a posição correta das orelhas. Então, aqui na parte de baixo, agora, eu vou produzir a gravata para colocarmos aqui em nosso ursinho.